Vamos conversar um pouco? Hoje aconteceu uma situação muito interessante e eu percebi quando o ego se manifestou. E eu quero trazer essa história para que vocês analisem aí com vocês e vejam se com vocês também acontece isso. Ontem aconteceu um fato na minha vida que foi extremamente gratificante. Aconteceu ontem o encerramento de um ciclo que durava mais de 18 anos. Mas esse encerramento foi assim, com decisão, com definição, com, com determinação, inclusive judicial. E eu fiquei muito feliz, eu e outras pessoas, né, que estávamos ali encerrando aquele ciclo, eu fiquei muito feliz com isso. E durante todo esse tempo eu sempre acreditei que encerraria da melhor forma possível. Eu sempre acreditei nisso. E levaram-se anos. Mas eu sempre acreditei. E nunca, assim, sair dessa situação, do acreditar. É claro que muitas vezes eu fui derrubada, sim, mas é retomar essa consciência e saber. Feito isso, ontem foi dia até de comemorar, dia de alegria, saí, fui à feira, me dei presentes, vocês devem ter visto a minha caneca maravilhosa que está ali, e outras coisas que eu comprei, né? Ok. Hoje era dia de um outro evento, e eu fui. E esse evento estava muito interessante, a conversa toda me mostrava situações claras, me mostravam situações óbvias, mas é lógico, né? Todo contato e negociação, logo depois veio o quê? Tá? Uma negociação, valores, etc. Que é normal, gente. Eu sabia que ia acontecer isso, que é normal, né? Eu tinha que avaliar aquela situação. E pela primeira vez, eu que trabalho com energia, aquele local todo, ele estava muito bom, muito agradável, muito favorável, só que a minha intuição, ela não estava ali. E a minha intuição é a minha conexão direta, tá? Com o eu superior, é a minha conexão direta com a espiritualidade. E eu não estava tudo maravilhoso, maravilhoso, assim, pessoas simpáticas, agradáveis, tudo. Mas a minha intuição não estava ali naquele momento, como envolviam valores, né? Eu eu vou conversar com o meu marido, porque para fazer esses investimentos aí nós vamos ter que ver de que forma nós vamos fazer. Isso, claro, fique à vontade. E eu e meu marido começamos a conversar, trocar informações, e eu acredito que ele percebeu, né, que eu estava envolvida numa situação onde tudo estava perfeito. E em determinado momento eu disse para ele assim: eu quero a tua ajuda porque a minha intuição está desligada. Quando eu falei isso, ele se tocou. Ele se tocou e começou. Então vamos avaliar isso? Vamos avaliar dessa forma, vamos avaliar assim. Nós não temos segurança nenhuma, né? Mas isso não é problema, porque é uma oportunidade. Então, e nós fomos construindo uma situação. E chegamos a um momento que eu disse, olha, esse não é o melhor momento, tá? Não é o melhor momento, batemos o martelo, batemos. Então, a parceria, ali naquele momento, bateu o martelo, não é o melhor momento. A moça veio, eu agradeci a ela, claro que eu gostaria de ter feito aquele investimento naquele momento, agradeci, etc. E no tempo que eu fiz isso, eu comecei a ver as coisas mudarem. Aquela moça mudar, o meu olhar para ela já era outro. Não que ela se transformasse, mas eu comecei a ver nuances no rosto, na fala, que eu não tinha percebido. Lembra que eu falei que a minha intuição estava desligada? Hã? Ao sair, as pessoas que eu tinha visto antes, eu vi elas com a face alterada. Na verdade, eu não vi a face delas. Eu me permiti ver a energia delas. E o que que eu cheguei à conclusão? Quem estava sentada na frente da moça não era eu, era o meu ego. O ego queria alguma coisa. O ego queria mais. E estava tudo perfeito. É como se dissesse assim: ah, ontem você fechou em uma história de vida, é, de entendimento, agora eu quero um presente. Parece coisa louca, gente. Mas eu percebi quando eu entendi
que tudo aquilo era o meu ego, as coisas começaram a se mostrar. E aí eu lembrei, naquele momento, que eu estava vivendo uma coisa chamada retorno de espiral. O que que é isso, gente? Retorno de espiral é quando você tem um fato. Lá no meu passado eu tive um fato, uma negociação da mesma forma, com pessoas assim, super bacana, né? Das mídias, da coisa de, de mídia, etc., né? E essa negociação ainda foi no Rio Grande do Sul. Eu já estava no Espírito Santo, mas foi no Rio Grande do Sul. E lá eu fiz, e foi meu ego. Só que naquele momento, naquela situação, eu ganhei autoestima. Ali eu tive autoestima. E aí eu percebi que eu fiz uma negociação, na verdade, que não deu um resultado que eu esperava, mas eu ganhei autoestima. Ok? Ok. Essa negociação voltou com outro nome, outra empresa, outras pessoas. Mas será que eu preciso de autoestima? Não preciso mais. Eu me gosto. Eu me amo como eu sou. Como eu sou, assim, grandona, anelão, né? Aquela xícara escandalosa, né? Eu me gosto assim. E eu percebi o seguinte, que nessa negociação eu mostrei essa pessoa. E é claro que elas gostaram. E o meu ego estava assim, ai, gostaram de mim, eu quero, eu quero, eu quero. Eu disse não. E a coisa parou. E eu comecei a ver um outro cenário. Então, aqui eu quero trazer novamente aquele raciocínio. Quanto é importante você entender esta coerência energética, esta coerência vibracional. O quanto é importante você estar com pensamento, sentimento e energia alinhados. Hoje, dentro dos meus estudos, eu fui a um lugar e o que que eu percebi? Minha intuição está desligada. Se ela está desligada, a minha conexão energética não está ativa. Se ela não está ativa, tem alguma coisa impedindo. Se tem alguma coisa impedindo, o que que é? Eu estava lá numa negociação, etc. Mas no fundo, tinha um ego que queria se mostrar. Percebe a coisa? O que estava sendo emitido não era a minha essência, era ego. E quando e eu só percebi que isso estava acontecendo porque eu disse: a minha intuição está desligada. E se a minha intuição é a minha conexão com o eu superior, com a parte espiritual, presta atenção. O que está acontecendo aí? E assim eu fui conversando. E o que que foi importante? Conversar com alguém que estava fora, com meu marido. Agora eu cheguei, ele falou, eu disse assim, eu não estava lá. Eu não estava sendo envolvido, seduzido pelo ambiente maravilhoso, luxuoso, etc. Ele disse, mas quando ele me falou, quando você me disse, minha intuição está desligada, eu entendi, tá? O ego está solto. E ele começou a conversar comigo no sentido de trazer às claras aquela situação e conseguiu. E tanto que quando eu entendi o que estava acontecendo, que era o meu ego que estava ali, né, a minha intuição ligou, a minha energia se ativou e eu comecei a ver as pessoas de uma forma diferente, com um olhar diferente. Eu comecei a ver a energia diferente. A empresa é boa? É, tá tudo certo. O momento não é esse. Não era esta hora. Porque quem estava negociando não era a Mara, era o ego. E quando o ego é o piloto, a coisa não acontece. Tá bom? Então, essa foi uma experiência que eu vivi hoje. Eu quis vir aqui contar para vocês, trazer para vocês. Por quê? Porque provavelmente você vai passar por isso. Porque provavelmente você vai sentir situações dessa. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Respeite a tua intuição. Respeite sempre. E se a minha estava desligada, duas vezes a situação é redobrada, não é? Então,
Excelente sábado aí e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Beijo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha analisado bem, porque é muito importante a gente estar atento e ter essa consciência. Nós não somos pedaços, nós não somos só um corpo, não somos só a nossa mente, não somos só nossas decisões, não somos só nossos sentimentos, não somos só a nossa energia. Nós somos um todo. Pensamento, sentimento, energia, que nos conduzem a uma ação. Hoje, quem estava pilotando era o ego. A ação que ia resultar era uma outra totalmente diferente do que a Mara em pensamentos, sentimentos e energia, ou seja, em coenergia, em coerência harmônica, iriam fazer. Tá bom? Beijo grande e a gente se vê.